final da segunda temporada, vimos várias versões malignas do Invencível, e elas vão se unir para destruir o Mark principal em um evento conhecido como Guerra Invencível. Nesse vídeo você vai saber tudo sobre a guerra, como ela aconteceu e também quem estava por trás. Então, vamos nessa! Oh, coitadinho do Angstrom. Você achou que ia conseguir se esconder? Eu vou matar o menino rápido. Fala pessoal, eu sou o Pedro e fica claro o aviso de spoilers. Spoilers dos quadrinhos e também o spoilers da terceira temporada, que é quando tudo isso vai rolar. Então vamos direto para o capítulo 60, que é onde tudo acontece. Como a gente viu no final da segunda temporada, o Mark, ele acha que matou o Anderson Levy, né? Ele vai embora achando que matou ele, depois ficar sofrendo porque ele matou um vilão. Só que o Anderson Levy não morreu. Ele ficou totalmente estragado, desfigurado, 99% morto, mas 1% vivo. Ele tinha um plano B e tinha vários cirurgiões o esperando em uma dimensão onde a medicina está bem mais avançada. Então ele conseguiu abrir um portal, os médicos o puxaram, o consertaram e ele conseguiu voltar com a sua aparência próxima à anterior. Antes disso, vamos voltar um pouco. No capítulo 51, que é o mesmo capítulo onde o Oliver ganha o seu primeiro traje como Kid Omni-Man e o Mark ganha esse traje azul e preto, que eu acho bem irado, a gente vê que tem um dispositivo misterioso vigiando o Mark e a Eve. E quando corta para a página seguinte, vimos o Anderson Levy, já indicando que ele não tinha morrido e que ele está voltando. Agora sim, voltando para o capítulo 60, o que dá mais ou menos uns 2, 3 episódios depois, o Anderson revela o seu plano. Ele agora tem ainda mais ódio pelo Mark, já que, ele ficou ainda mais desfigurado. Então, ele reuniu 16 das versões mais malignas do Invencível pelo multiverso e as jogou no universo do Mark principal. Eu vou chamá-lo de Mark principal para ficar mais fácil de entender. Ele fez isso com o objetivo de causar morte e destruição, para manchar a reputação do Invencível, ainda querendo se vingar. O Anderson, ele fez um acordo com essas versões, mas eu chego lá daqui a pouco. Enquanto isso, o Mark tá de boa na casa da sua namorada, na casa da Eve Atômica. Nesse momento na história, o Mark e a Eve já são namorados, já tem um namoro já estabelecido, já forte, e esse fato de eles estarem namorando já de fato, acaba sendo muito importante nessa guerra e também pelo que vem depois, que é a luta contra o Conquista. Mas enfim, o Mark recebe um chamado no seu telefone, e achando que não é nada demais, ele atende. Na página seguinte, a gente vê 3 versões malignas do Mark causando destruição em tudo que vem pela frente ao redor do mundo, fazendo isso na mais pura maldade. Um dos Invencíveis do Mal enfrenta o Spawn e até fala que já o matou antes. Outro enfrenta o Duncan Rosenblatt e facilmente o derrota, até que o próprio Mark enfrenta uma versão do Invencível de Moicano. O Mark principal inicialmente não quer lutar, ele quer primeiro pelo menos entender o que está acontecendo e por que tudo isso tá rolando, sabe? Mas como o Moicano se recusa a cooperar, o Mark o derrota dando 2 socos, um em cada ouvido. Depois, alguns heróis partem para cima dele, mas o Mark explica que ele não fez nada de errado e que ele é o Mark do bem. Nesse meio tempo, vários vilões são libertados, incluindo o Perplex, que jura voltar e jura voltar com vingança, já que, em algumas edições passadas, o Mark tinha o colocado ali na prisão. A notícia que vários Invencíveis estão destruindo literalmente o mundo inteiro acaba se espalhando, passa na televisão, todos ficam preocupados e, enquanto isso, a Eve Atômica enfrenta uma versão que já matou a Eve do seu universo, o Oliver também dá conta de uma variante e o Mark pede reforços. No Pentágono, Cecile, Donald e Brit conseguem derrotar uma variante que apareceu ali, conseguindo matá-la. No segundo dia de guerra, Cecile conseguiu reunir todos os heróis disponíveis, todos mesmo. Nessa hora temos a aparição do Youngblood, da Cyberforce, da Peach, do Shadowhawk, do Savage Dragon, do Darkness, antes, como eu mencionei, apareceu o Spawn e vários outros heróis que aparecem para tentar conter as versões malignas do Invencível. Assim, é um quadrinho, sabe? Trazer toda essa galera aqui pra série, pro desenho Invencível, é um pouco mais complicado por conta de direitos autorais, mas se eles pelo menos conseguissem trazer, a Peach, o Savage
Savage Dragon, o Spawn, só pra ter um crossover aqui nessa parte, como tem nos quadrinhos, cara, seria incrível e com certeza ia aumentar a audiência. Voltando, no meio da luta, a Eve Atômica acaba se machucando e o Mark sai da guerra para levá-la ao hospital. O Mark quer ficar com ela, alegando para o Cecil que ele tem todo tipo de herói disponível lutando na Guerra Invencível e que a Eve precisa dele. Mas enquanto isso, deu ruim. Uma das versões do Invencível decapita o Imortal, derrota o Metamorfo e a Duplicate, até que o Darkwing aparece e o transporta para a Dimensão Escura, o derrotando, mas também se sacrificando. A menina monstro fica bem machucada e o Bulletproof atira dali, enquanto o Rex se sacrifica. Sim, isso mesmo, ele explode o seu próprio esqueleto, assim morrendo, mas também matando mais uma versão maligna do Invencível. Cara, o desenvolvimento do Rex na segunda temporada foi pra mim uma das melhores coisas, sabe? O Rex ele passa por toda uma jornada, por toda uma transformação, por todo um desenvolvimento, e se a série continuar trabalhando ele, quando chegar nessa parte dele se sacrificando para matar uma versão maligna do Invencível, a morte dele vai ter um peso ainda maior, um peso dentro da história e também um peso pra gente, porque eu confesso que gosto do Rex. A gente vê o caos, vários heróis mega poderosos estão gravemente feridos, estão derrotados. A versão, por exemplo, moicana do Mark, que ele pensou que tinha derrotado, não morreu e ainda ficou viva. No terceiro dia de guerra, o mundo inteiro foi destruído. Das 16 versões, sobraram apenas 8, ou seja, metade ainda precisa ser derrotada. E agora que o Langston Levy volta aqui na história, porque a fase 1 do seu plano foi concluída com sucesso. Ele destruiu o mundo e manchou a imagem do Invencível. Mas ele quer mais. Ele manda as versões irem atrás do Mark principal, porque ele quer desfigurá-lo, para, se vingar mais uma vez. Só que o líder das versões malignas do Invencível se recusa a fazer isso. E agora que entendemos o que está acontecendo. Tinha 16 versões malignas do Invencível que saíram conquistando várias dimensões, e como o Eggleton tem o poder de acessá-las facilmente, eles fizeram um acordo. Os Invencíveis acabariam com a reputação do Mark principal e, em troca, o Eggleton os ajudaria a conquistar ainda mais dimensões. Os Invencíveis queriam continuar a destruição, destruindo o universo do Mark principal, e não ir atrás do Markzinho lá pro Eggleton desfigurá-lo, sabe? E ameaçando irem para cima do Eggleton e matá-lo, o Eggleton ativa os seus dispositivos e joga os 8 Marks para uma dimensão paralela. Ele também tinha um plano B, caso isso acontecesse. Mas assim que isso acontece, o Mark sai do hospital e aparece junto com Oliver e Bulletproof para ir atrás do Eggleton. Oliver e Bulletproof são parados pelos dispositivos, mas Mark vai para cima dele. O Eggleton conta o seu plano, que eu já expliquei anteriormente, e o Oliver o encoraja a matar o Eggleton, porque se o Eggleton tivesse morrido anteriormente, nada disso teria acontecido. Eu vou dar uma pausa para explicar todo esse lance. Eu fiz um vídeo aqui no canal contando a história completa do Oliver Grayson, desde o seu nascimento até o final da sua história. Cara, ficou um vídeo bem legal, se você quiser assistir, eu vou deixar o link aqui na descrição, mas é o seguinte, um dilema que o Oliver enfrenta quando ele vira um herói é que ele é um herói que mata os vilões, enquanto o Mark, que é meio que o seu mentor, não faz isso. E os dois, inclusive, até discutem várias vezes sobre tudo isso. Como a gente viu no tal episódio, o Mark não queria ter matado o Eggleton, sabe? E mesmo achando que matou ele, sem ter 100% de certeza, o Mark ficou todo paranoico, maluco das ideias, completamente biruteteia. Mas se o Mark quisesse e tivesse matado o Eggleton, dando razão ao ponto do Oliver, de fato toda a Guerra Invencível seria evitada. Então mesmo ele não querendo, o Mark vai para cima do Eggleton, dessa vez para matá-lo de uma vez por todas. Só que na hora que isso acontece, o Eggleton abre um portal para uma outra dimensão e consegue escapar, mesmo que um dos seus braços, o braço direito, tenha ficado no universo do Mark principal. O Eggleton volta e já manda os cirurgiões o consertarem para que ele possa voltar, para que ele se resolva com as versões malignas do Invencível e volte para continuar a sua vingança. Só que os cirurgiões se recusam. O Eggleton os deu de garganta. Eles o consertaram, mas agora o Eggleton não tem nada a oferecer. Quando voltamos para o universo do Mark principal, o dano causado pela guerra foi gigantesco e o mundo demorará para conseguir se recuperar. Várias pessoas morreram, o mundo foi destruído. A Eve, por exemplo, segue em estado crítico no hospital e vários heróis
heróis se reúnem para tentar resgatar pessoas, para tentar salvar pessoas que estavam presas entre os destroços. Nesse capítulo, também vimos o Mark conhecendo os pais da Eve ali brevemente no hospital. O Imortal não morreu, mas ele e a Duplicate resolveram se aposentar. E logo depois, literalmente logo depois, o Conquista aparece. A Anissa disse que o novo Viltrumita ia aparecer na Terra e o Conquista apareceu, tendo contra o Mark uma das lutas mais brutais e sanguinárias dos quadrinhos de Invencível, que só foi resolvida no segundo round. E como eu contei, não, o Rangaston Levy não morreu. Ele vai ficar um tempo agora na história mais de escanteio, mas ele vai voltar e ainda vai atazanar a vida do Mark. E se vocês quiserem saber como é que foi isso, como foi o retorno do Rangaston Levy e como ele de fato vai ser derrotado, é só pedir aqui nos comentários que eu trago esse vídeo aqui pra vocês. Mas enquanto isso, aqui eu comento sobre o Oliver Grayson, comentando muito mais sobre o seu dilema, dele querer matar vilões, enquanto o Mark não querer fazer isso. Eu conto aqui, eu comento quais foram as lutas mais brutais dos quadrinhos de Invencível e como foram as duas lutas entre o Mark e o Conquista. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima, valeu, falou e fui!